Eita Deus, voltamos aqui mais uma vez. Aqui é uma área de trabalho e eu tô falando daqui porque eu não quero ficar no quarto agora, mas ignorem a bagunça, ignorem o trabalho, tá? E foquem apenas no conteúdo deste vídeo, tudo bem? O vídeo é sobre casamento, né? Sobre toda essa... Na verdade, o vídeo não é sobre casamento. É e não é. Mas é como toda a parte financeira, toda a parte de organização financeira. Deixa eu ajeitar aqui esse... Pronto. Desculpa. Quase acabou com o meu casamento, né? Antes de entrar na história propriamente dita, eu vou contar para vocês o que aconteceu no início, nos preparativos para o casamento. Então esse vídeo é um vídeo que você vai botar ele para rodar, e enquanto você estiver lavando os pratos, enquanto você estiver varrendo a casa, vai estar fazendo alguma coisa e vai me ouvindo, tá? Vamos começar primeiro sobre a organização. Quando a gente estava para casar, uns 4 meses antes de começar, 4 meses antes do casamento, né, propriamente dito, eu fui demitida. Então, eu não esperava, era uma mudança de gestão da empresa em que eu trabalhava e colocaram algumas pessoas para fora para colocar os deles para dentro. O que a gente sabe que é bem natural em algumas empresas, e acabou que depois eles tentaram me trazer de volta ao quadro, mas eu não quis, a relação estava bem desgastada e eu aproveitei a oportunidade de todo o acordo, né, financeiro do trabalho, e aproveitei para dedicar os débitos do casamento, né, vestido, né, roupa do noivo, roupa dos filhos do noivo, essas coisas que a gente tem que arcar e que geralmente é um montante bem proporcional, sabe? É só eu gravar, pô. O cachorro latindo aqui, pelo amor de Deus. Enfim. E também o seguro-desemprego, porque eu ia aproveitar, né, os primeiros meses de casada em casa, podendo cuidar um pouquinho mais lá, porque tem toda a questão de mudança. A gente de fato só começou o casamento, nós de fato começamos o casamento da forma tradicional, né? Eu só fui morar com ele depois de casada, mas uns dias antes nós fizemos a mudança de algumas coisas e do montante maior, quando já estava bem perto, tá? E nisso a gente começou o casamento sem máquina de lavar roupas, tá? E foram 3 meses, 3 intensos meses, parecia que nunca ia se acabar, em que eu tinha que ir para casa dos meus pais, que é em outra cidade, para poder lavar roupa lá. Eu saía com carrinho e eu levava as roupas mais pesadas, né? Roupas de cama, roupas de mesa, toalha, que eram as roupas que eu não conseguia lavar na mão. Muitas das vezes, quando eu ia para lá e eu já ia levar as roupas, eu aproveitava, deixava acumular um pouquinho mais para poder fazer uma máquina completa, né? Botar a quantidade de roupas da máquina completa. E nisso foi difícil, porque
a gente não tinha dinheiro para comprar a máquina, mas foi mais difícil porque foi prometido a máquina de lavar roupa então na época meu noivo. Então foi mais assim a questão de quando eu chegava lá na casa dos meus pais, eram umas perguntas, e aí ele não comprou a máquina, o desgaste, sabe? Porque eu ia só e eu tinha que ficar empurrando o carrinho cheio de roupa. Teve vezes que o carrinho tombou no meio da rua, mas enfim, eram coisas que foi um peso emocional muito grande, sabe? E com isso, depois de uns 3 meses, a gente comprou a máquina, tá? A gente comprou a máquina, meu esposo saiu do emprego dele, fez um acordo e começamos a trabalhar em casa juntos. Ele me ensinando a parte da costura, tem uma máquina aqui. A parte da costura de bolsas eu comecei a engatinhar no ofício, mas era coisa muito miúda que eu fazia. Mas devido ao seguro, né, do trabalho dele e tal, nós podemos dar uma boa entrada na máquina e ficar pagando as parcelas com um valor consideravelmente alto, tá? Nós tínhamos um bom cliente que nos dava boas demandas de trabalho e a gente conseguia pagar todas as nossas despesas, tá? Eu quero que você guarde essa informação. A máquina de lavar roupas foi comprada em um cartão de uma loja específica, tá? E eu tenho um outro cartão. Então eu tenho 2 cartões de crédito. Então vamos lá. Nós fomos pagando, foi bem tranquilo, passou cerca de 6 meses, acho que foi metade das prestações. E fizemos uma pequena viagem para aproveitar, comemorar o tempo bom que a gente estava vivendo. Foi mais um passeio, né? 3 dias só. Fizemos um pequeno passeio e já tinha também já tinha sido programado para a gente fazer outras coisas lá, né? Para o local que a gente foi. Nesse passeio eu acabei ficando doente por causa do ar-condicionado que estava lá muito frio. O meu esposo queria ficar no frio e por estar muito frio, eu acabei pegando amidalite. E quem tem amidalite sabe que é horrível. É uma situação que você sofre muito, você só quer ficar deitado e por conta da medicação, muitas vezes você quer continuar deitado, né? Dói tudo e tem febre, é péssimo. Nisso de eu ficar doente, eu acabei ficando mais ou menos 1 semana sem trabalhar. 1 semana. Depois de ficar sem trabalhar, eu voltei a trabalhar, né, com ele. E passei acho que passou mais 1 semana e na outra semana eu recaí na amidalite, ou seja, foi uma crise mal curada. Então acabou tendo recaída da amidalite e nessa eu acabei me ferrando. Nisso, além de eu ficar sem trabalhar, atrasou todas as demandas e eu fiz um gasto imenso com medicação, porque eu tinha medicação para amidalite, né, anti-inflamatório, e tinha medicação para gripe,
para febre, para dor no corpo, essas coisas. Então, foi uma conta de farmácia bem alta e foi recorrente, né? Enfim, nisso a gente foi seguindo, atrasou um pedido outro, mas fomos seguindo. Depois de, eu não me lembro se foi 1 ou 2 meses, mas foi coisa perto, tá? A gente perdeu o nosso melhor parceiro de trabalho. E foi um baque, porque a gente não soube o que foi que aconteceu. Ele simplesmente parou de mandar. Depois a gente ficou sabendo que houve um problema de legislação na licitação que a empresa dele participava, e ele teve que vender a empresa e teve que se mudar de estado para poder dar continuidade nesses processos licitatórios. E toda uma equipe de trabalho foi prejudicada por conta disso. Enfim, a gente perdeu o nosso melhor cliente e foi um baque muito grande. Mas ainda tínhamos clientes, então nós fomos seguindo, né? Nós investimos nesse segundo melhor cliente, que é uma loja, tá? E depois, do nada, assim, ela simplesmente parou de nos pedir peças em couro, que é o que nós fazemos com mais afinco, né? Nosso carro-chefe. Bolsas de couro. Inclusive, se você quiser, momento de jabá, acesse nosso momento de jabá. Acesse ALB_Fabric. Eu vou deixar na descrição o arroba da nossa marca, tá? A gente posta alguns vídeos, algumas fotos das coisas que a gente faz lá, tá? E acabamos perdendo este cliente também, esse parceiro de trabalho. E acabamos perdendo esse parceiro de trabalho. Ela simplesmente parou de pedir as bolsas e deu uma explicação lá farpada, mas tudo bem. Mas ela pediu um outro trabalho e foi neste trabalho que a gente foi conseguindo sobreviver. Depois a gente entrou com um novo parceiro de trabalho, esse é o terceiro, né? E a gente entrou com maior dedicação, esse parceiro de trabalho, em que a gente trabalhava muito mais e ganhava muito menos, mas tínhamos que sobreviver. Então o impacto de toda essa mudança acabou fazendo com que eu usasse o meu cartão de crédito. Lembra daquele cartão de crédito que eu falei que não era o da máquina de lavar? Era o outro. Eu acabei usando esse cartão para que a gente pudesse comprar comida, né? Coisas de mercado, comida, produto de limpeza, de higiene, coisas que a gente precisar para sobreviver, de fato. E nisso a gente ficou um tempo sem receber mercadoria de ambos os clientes, tá? De receber pedido. E ficamos, acho que umas 2 semanas. E o pedido que chegou atrasado, ele demorou mais para ser confeccionado e com isso o pagamento demorou mais para chegar. Então você conta cerca de 3 semanas sem dinheiro algum. Então não tinha outra escolha a não ser colocar o cartão de crédito em jogo. E esse foi meu erro. Com o tempo, a gente ficou sem dinheiro para estar pagando o cartão de crédito.
porque a gente mora de aluguel, a gente tem despesas com a internet, a gente tem despesas com energia e a gente não estava conseguindo pagar, a gente não estava conseguindo pagar metade do valor do cartão. Depois a gente conseguia pagar só 1/3 do valor do cartão. Depois a gente não conseguia pagar o mínimo. E nisso foi difícil, foi duro, porque eu descobri que o cartão estava bloqueado quando nós estávamos no mercado tentando comprar comida. E é péssimo, é uma sensação péssima de chegar, passar lá no caixa e ter que deixar tudo. A gente deixou, acho que a gente pegou 3 itens, se eu não me engano, e teve que devolver porque não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para pagar. Por conta disso, eu fiquei com meu CPF sujo, a comida foi se acabando, mas a gente não deixou de pagar o outro cartão da máquina de lavar, porque o débito era menor. Então, já que o meu cartão tinha sido bloqueado, então nós usamos o outro para comprar pequenas coisas e evitar que ele fosse bloqueado, né? Então, chegou um tempo em que a gente não tinha... A comida estava se acabando. Chegou um tempo em que as coisas foram se apertando muito, muito, muito. E a primeira alternativa que me veio à cabeça, que é dos passos que eu vou lhe ensinar, que eu vou passar aqui para você, é para falar com seus irmãos de fé. Fale com seus irmãos de fé e diga a eles o que está acontecendo. Diga a eles a situação que tá apertado, que tá ruim. Peça ajuda. Peça ajuda, se puder. Peça ajuda em trabalho, em troca de comida. Peça ajuda de algum serviço, nem que seja meio período, para que você consiga ter um dinheiro, um trocado, nem que seja para comprar pão e ovo. Teve dias, para vocês, né, terem noção, teve dias que a gente comeu arroz e ovo no almoço. E não foi só um dia, foi pelo menos uns 3 dias. E eu me lembro que depois disso, às vezes eu ia pro banheiro e chorava. Tomava um banho e aproveitava para chorar. E é duro, porque é quando você entende a importância de agradecer todos os dias pelo teu alimento, sabe? É nessas horas que você vê seu prato. A bateria do telefone estava acabando, aí eu tive que pegar um carregador. Gente, eu vou até chegar mais perto da câmera, porque o irmão tá gritando pra caramba. Aqui perto de casa tem uma igreja. Aí, como eu não uso o microfone ainda, né, porque eu vou comprar em nome de Jesus, mas tá dia de culto hoje, aí tá gritando pra caramba. Enfim. Então, assim, ver seu prato só com arroz e ovo é duro, é difícil, sabe? E graças a Deus que tinha arroz e ovo. Graças a Deus. Mas é uma situação difícil, dura, não é pra todo mundo, sabe? Tem tanta gente que não tem nem arroz. Depende de comida que tá feita
de bolacha, de biscoito, não tem nem onde cozinhar. É nessas horas que a gente vê o quanto que a gente é abençoado e nem sabe. E nisso, uma dessas pessoas de fé da igreja me pediu que eu procurasse a igreja para que eu conseguisse cesta básica, porque na época ela não poderia me ajudar no momento. Depois ela acabou me ajudando, mas na época ela não podia. Ela pediu para que eu procurasse a igreja. Com isso eu consegui 3 cestas básicas e foi assim uma bênção, foi o que nos salvou durante muito tempo, né? Muitas semanas aí. A gente comeu feijão até não aguentar mais, mas foi muito bom. Deus é bom em todo tempo. Então esse é o segundo passo. Peça ajuda na igreja a qual tu congrega. Geralmente as igrejas têm um polo, né, um centro, né, de ajuda comunitária, e geralmente isso envolve a entrega de cestas básicas. Então peça ajuda, que quando você é ativo na igreja, eles costumam ceder cesta básica. O terceiro passo, serão 8 passos, se eu não me engano, tá? Eu não vou enumerar mais não, mas o próximo passo é que eu pedi socorro aos meus pais. Era um passo que eu não estava querendo dar, porque é difícil, né? A gente sai de casa por escolha própria, a gente sai para constituir a nossa família, e não para estar dando dor de cabeça para os pais, né? E eu tive que contar a situação para o meu pai, para os pais dele, para os meus sogros. Eu não tive condições de pedir ajuda, porque é uma aposentada e um deficiente, e tem a irmã dele que no tempo estava desempregada, então não tinha como eu pedir ajuda. Então eu fui recorrer aos meus pais, e eu lembro que eu fui ter uma conversa com ele, e foi uma conversa difícil para mim e agoniante para ele. Ele não queria ouvir, e eu tive que dizer algumas coisas para que ele tomasse ciência da profundidade, da seriedade da coisa. E dessas eu tive que dizer que eu estava realmente passando necessidade a ponto de almoçar arroz e ovo. E meu pai não quis ouvir. E na época eu não entendi o comportamento dele. Ele pegou o carro, me levou para o mercado, comprou um pedaço de charque e comprou um fardinho de linguiça calabresa. E isso durou mais de uma semana aqui em casa. Foi muito bom, porque graças a Deus o Senhor me concedeu inteligência para poder ter bem destreza na cozinha. Então eu fazia macarrão com carne, macarrão com linguiça, fazia omelete com a linguiça triturada, fazia várias coisas. Cuscuz recheado, que eu sou daqui do Nordeste, a gente tem costume de comer cuscuz. E, enfim, voltando para o assunto. O outro passo que eu utilizei foi desse cartão, que um já está bloqueado
E desse cartão que eu estava usando, que era o cartão da máquina, da loja da máquina de lavar roupas, eu comecei a pagar pelo menos o mínimo. Pelo menos o mínimo da fatura para que não bloqueassem esse cartão. Então a gente tinha a cesta básica e tinha a comida que meu pai estava dando. Então as coisas que vinham, e nisso a gente estava trabalhando feito louco, estava virando noite, estava trabalhando bem. Lembra que eu disse trabalhando com o terceiro cliente que trabalhava muito, mas ganhava pouco? Foi isso. A gente estava trabalhando feito louco e nisso a gente foi começando a poder voltar a comprar mais coisas, perdão. E continuamos pagando o cartão. Mas a gente vivia sempre com o mínimo, que é mais um passo. Então, inclusive até hoje, a gente está vivendo não com o mínimo literário, mas com bem pouco, tá? Bem pouco. A gente fez escolhas de viver com o mínimo, basicamente porque não tinha outra escolha. Mas algumas estratégias foram tomadas, né? O macarrão que a gente gosta, a gente comprava do mais barato, iogurte não, manteiga não, azeite nem pensar. Então, assim, algumas decisões a gente foi tomando para poder, de fato, sair dessa luta, dessa agonia, sabe? Isso foi muito importante para que a gente pudesse de fato sair desse aperto. Na verdade, a gente ainda tá nele, mas de forma bem menor. Graças a Deus a gente tá mais tranquilo. Ainda estamos com o cartão bloqueado, tá? Meu CPF ainda tá sujo, mas infelizmente é um processo que requer tempo, dedicação e intenção. Então, assim, e outra coisa, cada parcela que a gente vai pagando, a gente vai comemorando, sabe? A gente vai vibrando, a gente vai celebrando, porque tá sendo tudo pago com muito esforço. Então, quando tu estiver pagando tuas dívidas, não deixa. Então, em cada parcela, não deixe de comemorar, porque tem muito esforço ali, tem muita intencionalidade ali, e é importante que você comemore até para que seu cérebro entenda aquilo como algo bom e que se esforce, que obtenha estratégias para que você consiga fazer mais daquilo, entende? É um motivacional. E se você puder, faça uma renda extra, faça um trabalho no final de semana, faça algo que você pode fazer em casa, comida para fora, geladinho, qualquer coisa que você possa fazer para que tenha um dinheiro extra e com isso você poder ir abatendo as dívidas ou comprando as coisas que necessita mais. Então é isso. Para você que ficou aqui até o final, eu vou pedir que você, caso queira, entre no meu Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo também. Lá você me pede por inbox o material. Eu tenho um material gratuito para vocês.
Então eu vou pedir para vocês me chamarem por lá, porque eu ainda não aprendi a mexer e colocar por aqui. Mas assim que eu aprender, eu coloco. Ou vai ser no próximo vídeo, tá? Então me chamem lá no Instagram, que eu vou ter muito gosto de mandar para vocês material em PDF, para que vocês possam dedicar mais tempo sobre isso, mais intencionalidade sobre isso, fazer as anotações que forem necessárias e poder tomar os passos para sua melhora, sua saída das dívidas, e para que você possa viver e respirar mais aliviado, porque só quem tem dívida sabe quão ruim é. E principalmente para mim que sou cristã, uma das minhas orações para esse ano foi que eu pudesse ser representante de Cristo, a começar tendo um nome limpo, pagando aos meus devedores, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero de coração que esse vídeo ajude vocês, que quando vocês veem qualquer sinal de que a coisa vai piorar, puxem o freio de mão, não contem com o ovo que ainda está na galinha, que esse foi o meu principal erro. Então não façam isso, não contem com o ovo que não chegou ainda, tá? E, por favor, se você gostou, se esse conteúdo foi útil para ti, curte, manda para alguma pessoa que tu ama, que tu quer ver bem, e comenta qualquer coisa que eu vou estar olhando e respondendo com muito gosto. Um grande abraço. Até mais.